Oi, alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem, dentro do possível, claro. Como vocês viram, o tema da aula de hoje é tabela periódica. Mas antes de falarmos sobre a tabela, quero saber se vocês ainda se lembram do conteúdo da última aula, distribuição eletrônica. Então, eu deixei 2 exercícios para que vocês façam, corrijam, tirem as dúvidas antes da gente continuar a matéria. Lembram disso? Espero que sim, o nosso diagrama de Linus Pauling da última aula. Eu vou aproveitar o mesmo diagrama para fazer com vocês o exemplo 1 e também o desafio. Desse diagrama, como vocês devem lembrar, nós também tiramos a sequência. E é justamente essa sequência que nós vamos usar tanto para o exemplo 1 quanto para o desafio. O exemplo 1 era sobre um composto e nesse composto tínhamos o elemento estrôncio, o SR. O enunciado forneceu a informação que ele tem um número atômico 38, então eu já me adiantei e coloquei aqui o número atômico dele. O exercício pede a distribuição por camadas. Então, o que a gente faz? O total de elétrons é 38. Eu vou na minha sequência e copio o pedaço correspondente a 38 elétrons. Eu tinha comentado com vocês no último vídeo e vou repetir. Até o 4s2 é 20. Então, se eu souber isso, já ajuda. Daqui eu conto 20 com 10, 30, com 6, 36, mais 2, 38. Então, a minha sequência vai até o 5s2. Vinte, copiei a minha sequência, agora eu faço a parte de elétrons por camada. Como que eu vou saber a camada? Pelo valor da frente. Então, aqui nós temos da primeira camada, que é a K, até a quinta camada, que é a camada O. Então, eu vou fazer agora a distribuição nessas camadas. Camada K, L, M, N e O. Qual é a camada K? A primeira, e nesse caso a primeira camada é ali a do 1s2. 1s2, ó, não tem mais primeira camada para lá, então nós temos aqui 2 elétrons. Camada L, que é a segunda, 2s2, 2p6, juntando 8 elétrons. Camada M é a terceira, tem aqui, aqui e mais um pedaço para frente. Então, eu tenho 2 elétrons, 6 e 10, juntando 18. Na camada N, que é a quarta, nós temos aqui e aqui 8 elétrons. E na camada O, quinta camada, 2 elétrons. Se nós somarmos tudo que tem aqui, ó, 10, 20 com 18, são os 38 elétrons que esse elemento tem. Só que como que eles ficam distribuídos? Dessa maneira. 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 8 na quarta e 2 na quinta. Como que nós chamamos essa última camada? Camada de valência. Então, aqui no caso, o meu elemento tem 2 elétrons na camada de valência. E esse é o nosso exemplo 1, bem tranquilo, né? E o desafio? Na verdade, ele nem é tão difícil assim, só tem que pensar um pouquinho mais para chegar na resposta. O desafio é justamente o oposto do que a gente acabou de fazer no exemplo 1. Eu não tenho o total de elétrons, eu tenho apenas o último subnível. E dessa informação, eu tenho que chegar no total de elétrons e no total de camadas que meu elemento possui. Para fazer isso, nós vamos usar a mesma sequência.
Só que eu preciso pegar um pedaço que chegue até o 3D5. Se vocês olharem nessa sequência inteira, não existe 3D5, mas em algum lugar tem um subnível D com o nível 3, que é aqui, ó. O 3D tá aqui. No original, ele é 10, mas eu preciso só de 5. Então, eu copio a sequência até o 4S2 igualzinha, ela tá aqui. E quando chegar aqui no lugar de 10, a gente coloca 5. Então, vamos lá. Até o 4S2 igualzinho. O próximo seria 3D10, mas o exercício pediu 3D5. Com essa informação, eu posso achar o número atômico e a quantidade de camadas. Qual é o número atômico? É só eu contar o total de elétrons desse elemento. Somando tudo isso aqui dá quanto? Até o 4S2 dá quanto? 20. Não se esqueçam disso. 20 mais 5 são 25 elétrons. Então, o número atômico do meu elemento é 25. E quantas camadas ele possui? Ele tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui é a terceira de novo. No total, ele possui 4 camadas. Então, a resposta é número atômico 25, 4 camadas eletrônicas. Não tem como a gente falar de tabela periódica sem antes conhecer um pouquinho a história que tem por trás dela. Tenta imaginar que fazer uma tabela como a que a gente tem hoje não foi algo fácil. Então, eu montei para vocês um resuminho sobre pessoas que pensaram sobre organizar os elementos e como isso evoluiu até chegar na tabela de hoje. Lá em 400 a.C., já se pensava sobre elementos químicos. Empédocles falava sobre 4 elementos e com certeza vocês já ouviram falar sobre eles: ar, água, terra e fogo. Aristóteles, um pouquinho depois, tentou organizar esses elementos com as suas características. Por exemplo, quente, frio, úmido, seco. Então, nós tivemos uma tentativa de organização. Isso tudo antes de Cristo. Passado muito tempo, já no século XVIII, temos Lavoisier. Ele pegou os elementos que se conhecia até o momento, que eram 33, e organizou eles em substâncias, de acordo com as suas características. Então, foi uma tentativa muito válida que contribuiu bastante. Porém, só no século XIX é que surgiu uma tabela muito próxima à que a gente usa hoje. Mendeleev é conhecido como o pai da tabela periódica. Em 1869, ele organizou um quadro com 63 elementos que eram conhecidos de acordo com as suas características químicas. Organizou também com relação às suas massas atômicas e, além disso, deixou alguns espaços para os elementos que ainda seriam descobertos. E já no século XX, começou-se a estudar sobre número atômico. E essa foi uma importante descoberta, pois, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a organização da tabela periódica de hoje tem muito a ver com esse número atômico. Como eu falei para vocês, a relação entre tabela periódica e número atômico tinha tudo a ver, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como que os elementos estão organizados na tabela? É por ordem alfabética de nome? Ordem alfabética de símbolos? Massa? Não. Hoje em dia, o que importa mesmo é o número atômico. Se vocês olharem, todos os elementos têm o seu número atômico especificados na tabela e eles aumentam de 1 em 1, do 1 ao 118. Na tabela, existem no total 7 linhas e essas linhas nós chamamos de períodos. Também temos 18 colunas, que são as famílias. Das 18, algumas têm nome especial.
Por exemplo, a primeira família é chamada de metais alcalinos, tirando o hidrogênio, que não é metal. Segunda família, alcalinos terrosos. 16ª, calcogênios. 17ª, halogênios. E a última família é a dos gases nobres. As outras não possuem nome especial, mas o que importa é saber que elementos que estão na mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Se vocês tiverem curiosidade, acessem o vídeo que eu vou deixar junto com esse sobre reatividade de metais alcalinos. Vocês vão ver como eles reagem fantasticamente com água. É um processo bem interessante. Bom, vocês puderam acompanhar assim um pouquinho do processo que foi para eu fazer essa tabela, e eu gostaria que, se possível, vocês fizessem um esboço desses também no caderno de vocês. Como que eu fiz essa? Eu vou passar as medidas que eu usei, aí se vocês quiserem fazer as mesmas, dá super certo. Cabe numa folha de caderno tranquilo. Bom, eu comecei com um retângulo de 14 por 18. 14 aqui, onde eu dividi de 2 em 2 depois, e 18, que eu dividi de 1 em 1 centímetro também, para fazer as colunas. Então, eu fiquei, no total aqui, ó, com 7 linhas, que são os períodos, que eu já comentei com vocês, e fiquei com as 18 colunas, que são as famílias. Eu apaguei um pedacinho aqui de cima, porque a tabela tem esse esboço. Na primeira linha, só tem 2 elementos, os 2 da ponta. Na segunda e na terceira, nós temos os 2 primeiros elementos. Aí, eu apaguei aqui, ó, da terceira à 12ª coluna. E aqui me sobraram ainda, ó, 6. Então, essas são as partes que a gente apaga. Na primeira linha, apaga quase tudo. Na segunda e na terceira, apaga esse espaço aqui, da terceira à 12ª família. E o restante tá aqui, ó, preenchidinho. E lá na parte de baixo, eu fiz um outro pedacinho da tabela, colocando aqui, são 7 colunas e 2 linhas. E eu já explico o porquê que ele tá separadinho aqui embaixo, tá? A tabela periódica, ela sempre vai ter esse esboço. E vocês vão entender a partir de agora que tudo nela faz muito sentido. Então, depois eu vou trazer a imagem de uma tabela de verdade, preenchidinha. Mas o que importa no momento? Que vocês entendam por que ela tem 18 famílias, por que ela tem 7 períodos, como que eu sei onde está a parte S, onde está a parte D da tabela. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora as características que tem na tabela periódica. Em primeiro lugar, nós temos no diagrama de Linus-Pauling os subníveis S, P, D e F. Na tabela, cada um deles tem o seu lugarzinho específico. O primeiro subnível, que é o S, corresponde às 2 primeiras famílias. Essas 2 famílias aqui, ó, são dos subníveis S. O que quer dizer isso? Os elementos que terminam em S1 ficam na primeira família. E os que terminam em S2 ficam na segunda. Então, nós dizemos que as 2 primeiras famílias da tabela periódica correspondem à parte S. E o S só existe S1 e S2, então são 2 famílias. A parte P ocupa 6 famílias. Por quê? Porque tem P1, P2 até P6. Onde fica a parte P? Do lado direito da tabela. A parte S ao lado esquerdo,
a parte P é o direito. Então, aqui nós temos, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Reparem que esse elemento aqui fica de fora. Eu não coloquei o P6 aqui em cima, eu coloquei ele aqui embaixo. Esse elemento, que no caso é o hélio, ele é o único que não termina em P6 aqui na última coluna. Ele termina em S2, mas por uma questão de camada de valência, a gente vai entender mais pra frente a justificativa, ele tá aqui, mas, vou repetir, ele não termina em P6. Os outros todos que estão aqui para baixo terminam em P6 também. Então, nós dizemos que essas 6 famílias aqui são a parte P da tabela. Certo? Juntos, S e P, todos esses elementos que estão nesses pedaços, são os elementos representativos. Então, terminou em S, terminou em P, no caso o hélio também entra, porque ele termina em S, são os elementos representativos. Coincidentemente, aqui no meio temos 10 famílias, e o subnível D vai de 1 até 10. Então, obviamente que é dele essa parte, do D1 até o D10. Tudo isso que está aqui no meio termina em D. E todos esses que terminam em D são os metais de transição. Então, esse é o bloco D da tabela. Aí, como eu falei para vocês, nós temos lá embaixo um pedacinho que fica separado, que tem 14 famílias, 14 colunas. Se ele tem 14, quer dizer que é uma para cada subnível F. Vai do F1 até o F14. Pronto, essa é a parte F, também conhecida como metais de transição interna. Esse é um esboço da nossa tabela, parte S, P, D e F aqui embaixo. Mas eu falei para vocês que a tabela tem 18 famílias. Se a gente contar com essas que estão aqui embaixo, eu vou somar mais 14? Não. Eu até coloquei aqui um símbolo, ó, do La, que é o lantânio, e o Ac, que é o actínio. Se vocês olharem na tabela periódica, esse mesmo símbolo, que é o La, ele vai se repetir aqui, ó. E o mesmo símbolo Ac vai estar aqui. O que isso quer dizer? Que essa série aqui inteira são os lantanídeos, inteira, esses 14 elementos que vem aqui, na tabela, eles ficam resumidos a esse quadradinho aqui, ó. Então, eu não vou somar mais 14 famílias. Todas essas 14 famílias aqui se encaixam nesse espaço. E da mesma forma, os actinídeos, que são essa linha da tabela com as suas 14 famílias, se encaixam aqui. Então, no total, a tabela continua tendo 18 famílias. Por isso que a gente pode resumi-la aqui, ó, de 1 a 18. E o que significam as linhas, os períodos? Eles indicam a quantidade de camadas eletrônicas que meu elemento tem. Toda vez que um elemento estiver na primeira linha, quer dizer que ele tem uma camada eletrônica, tem só a camada K. Se ele estiver na segunda linha, quer dizer que ele tem 2 camadas eletrônicas. Ele tem a K e tem a L, e assim por diante. Na terceira são 3 camadas, na quarta são 4, 5, 6 e 7. De todos os elementos que existem hoje em dia, os maiores ocupam até a 7ª camada. Por isso que a tabela termina no elemento 118. Ele está bem aqui embaixo. Ele tem 7 camadas, então é o limite que nós temos. E esses aqui, que eu falei para vocês,
eles se encaixam na sexta e na sétima linha. Então, todos esses lantanídeos têm 6 camadas e todos esses actinídeos têm 7 camadas eletrônicas. E com essas informações aqui, a gente consegue localizar um elemento na tabela. Por exemplo, se eu sei que o elemento termina em P5, a família dele é essa. Se o elemento termina em S2, ele está nessa região. Então, é importante que vocês saibam que a tabela periódica tem tudo a ver com a distribuição que a gente estava estudando. Região S e região P, elementos representativos. Região D, transição. E a região F, que fica separadinha lá embaixo, transição interna. Bom, agora que a gente já sabe tudo sobre a tabela, vamos ver na prática como ela funciona. Eu peguei de propósito uma tabela de vestibular. Podem ver que ela não tem cor, ela é toda preto e branco. Por quê? Vocês não devem se habituar a decorar assim. Metais alcalinos são rosa, metais... Não, a tabela periódica não tem cor, ela é só uma organização de elementos. Então, como eu falei, eu peguei uma assim bem genérica para que vocês não memorizem nada por cores. Primeira família, como que ela se chama? Metais alcalinos, menos o hidrogênio. O hidrogênio está na primeira família porque ele termina em S1, ele tem um elétron na última camada, porém ele não é metal. Ele tá ali, mas ele não é da primeira família. Quem são os metais alcalinos? Como vocês podem ver ali, tem o Ni, Na, lítio, sódio, potássio, são metais alcalinos. Segunda família, metais alcalinos terrosos. Quais são esses metais? Berílio, magnésio, cálcio, toda aquela segunda coluna são os metais alcalinos. Aí nós temos essa parte do meio, essas 10 famílias, são aqueles metais de transição que eu comentei com vocês. Todos eles ali terminam em D, a sua distribuição eletrônica. Nesse meio da tabela a gente tem o ferro, tem o cobalto, tem o níquel, tem o tungstênio, um elemento super comum no dia a dia, mercúrio e assim por diante. Aí passamos para a família 13ª, que é a do alumínio. Tem ali boro, alumínio, índio. Esses elementos são os que terminam em P. Já passamos para a parte P da tabela. Aí a 14ª família é a do carbono, silício, chumbo e assim por diante. A 15ª família é a do nitrogênio, tem o nitrogênio, fósforo, o bismuto. Aí a 16ª já tem nome especial, calcogênios. Estão vendo ali? Oxigênio, enxofre, selênio, polônio. Nome especial, então recapitulando, calcogênios. 17ª são os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. Então aquela penúltima coluna inteira, halogênios. E a última são os gases nobres. E a partezinha de baixo eu comentei com vocês, a primeira linha são os lantanídeos, começa ali no La, e a segunda linha, os actinídeos. Então, vendo na flechinha de onde que eles saem? Do 6º e do 7º período. Por isso que a tabela termina na 7ª linha. Nós não acrescentamos uma 8ª e uma 9ª linha nela por conta desses elementos. Eles se encaixam na 6ª e na 7ª linha. E lembrando que esses numerozinhos do lado, essas linhas, são os períodos. O que eles indicam? Quantas camadas eletrônicas tem esse meu elemento. Na tabela, quais são as informações mais importantes? Símbolo, o nome às vezes vem, às vezes não, então os principais a gente acaba decorando. Número atômico, número de massa, e pela posição a gente consegue saber quem é metal alcalino, quem é transição interna, quem é que termina em P e todas as características que eu comentei com vocês no decorrer dessa aula. Então é com essa imagem maravilhosa da tabela que eu me despeço da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem os exercícios, então façam com bastante atenção. Tirem as dúvidas na sala de química, mandem mensagem por lá e até a próxima aula. Tchau, tchau!